em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 19, diz assim: se torno a edificar aquilo que destrói, constituo-me a mim mesmo transgressor. Sabe, essa palavra, o que Paulo está querendo dizer, traduzindo simplesmente para o dia de hoje, é: se eu alimento, vamos dizer assim, se eu faço eu mesmo cair, eu mesmo me torno um transgressor. O que Paulo está dizendo se conecta de maneira extraordinária com os dias de hoje. Não extraordinária porque a gente sabe que a Bíblia é mais atual do que qualquer jornal que vai sair, do que qualquer notícia que vai vir. Mas agora, o que a Bíblia está dizendo, o que Paulo está explicando é: cara, se eu alimento a minha carne, eu sou mais culpado ainda. Sabe, o problema de hoje é que a gente mesmo é o culpado de muitas das vezes a gente cair. A gente alimenta. Como a gente consegue alimentar a carne? Conversas que não deveriam ter, amizades que a gente mantém, talvez até vídeos ou algo do tipo que a gente vê na internet. Sabe, a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas para que a gente saiba aonde a gente está entrando. A gente tem que reconhecer as nossas fraquezas para que a gente não caia onde a gente tem fraqueza. Se a gente tem problema com dinheiro, afasta. Se você tem problema com pornografia, por exemplo, afasta. Sabe, o problema é que a gente acha que a gente é super-homem e consegue bater de frente, e não. A gente usa o termo que a carne é fraca. Só que a gente não entende o que isso significa. Quando a gente diz que a carne é fraca, na verdade a gente deveria dizer que então o espírito é forte. Só que a gente acha que o que está querendo dizer é: não, é porque acontece, a carne é fraca. Não, no seu caso, se você alimenta a carne é forte, automaticamente te faz cair. Quando a gente entende isso, a gente começa a evitar muita coisa. Se você tem problemas, se você tem dificuldade, se você tem fraqueza que todo mundo tem, fale com alguém. Tem amigos que você possa olhar e dizer: olha, eu preciso de ajuda nessa área. Sabe, a gente precisa começar a praticar também essas coisas. Começar a evitar certos tipos de ambiente, começar a evitar certos tipos de conversa que não frutifica, que não dá bons resultados, que não nos fortalece. A gente tem que começar a evitar grupinhos, amizades que nos faz cair, que nos incita a pecar. Sabe, irmão, o mundo, ele não sabe, mas aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que não estão no Espírito Santo, aqueles que não têm comunhão, aqueles que não são cristãos, eles são usados por Satanás para nos afastar. Só que o que nós não podemos fazer é deixar com que a carne seja mais forte do que o nosso espírito, do que o Espírito de Deus em nós. Todos nós temos o Espírito Santo, mas uns preferem alimentar a carne e outros preferem alimentar o Espírito. Quem você tem alimentado? Quem você tem fortalecido durante a sua semana, durante os seus dias? Sabe, a gente vive, muita gente vive assim, dia de semana, é eu que comando, é eu que decido, é eu que tomo as decisões, é eu que penso, eu alimento a minha carne. Aí no final de semana, que é no domingo, eu vou na igreja, finjo que tá tudo bem, finjo que eu não é assim. Eu finjo que confio em Deus. Deus nos conhece. Deus sabe
os que verdadeiramente confiam neles e os que apenas confiam neles em dias específicos. Tem pessoas que esperam dar tudo errado para começar a confiar em Deus. Em vez de entender que Deus é o que é, independente do dia bom ou do dia mau. Deus é o que é, independente do dia ter anoitecido ou do sol ter nascido, de estar chovendo, não importa. A estação para ele é um detalhe, o tempo é um detalhe, o dia é um detalhe. Aquilo que ele quer fazer vai se cumprir, independente de qualquer coisa. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Só que o problema é que a gente se esquece que tem um lado nosso da promessa, que tem um lado nosso da palavra de Deus. Sabe, a gente acha que não, olha, Deus vai fazer. E não. Pela parte dele, aquilo que ele tem como responsabilidade de fazer, ele vai fazer. Só que agora tem o nosso lado de, além de crer, começar a agir. Agir de maneira posicional, ou seja, se posicionar, se colocar no lugar certo, caminhar para a direção correta. A gente vive hoje de uma confiança em Deus meio que relaxada. Ou seja, eu confio em Deus, mas a minha parte eu não faço. Eu confio em Deus sentado numa cadeira esperando a bênção cair do céu, e não é assim que funciona. A gente hoje está focando em coisas terrenas e se esquece da palavra de Deus, de ler a palavra, de crescer em conhecimento, de crescer em espírito, na vida espiritual. Irmão, a guerra espiritual é muito maior do que muita gente está pensando. O esforço, a força que o espírito maligno tem ou no caso ele faz para trazer a gente para o lado dele é tremendo. E que se a gente não fortalecer o Espírito Santo de Deus, a gente vai perder. Não é Deus que perde, porque Ele é forte o suficiente. Só que na vida, na sua vida, você que decide quem vai ser mais forte. Na sua vida, no seu destino, no seu futuro, quem decide se é Deus que vai estar no centro ou se é suas vontades, é você. Deus te deu a livre escolha entre Ele ou o mundo. Deus te deu vários caminhos, dois em específico. O caminho da porta larga ou o caminho da porta estreita. Da porta estreita é processo, é difícil, muita coisa vai ser perdida, muitas práticas vão ter que ser deixadas de lado, muitos nãos vão precisar ser ditos. Porque a gente pensa que quando entramos na vida cristã, tudo vai ser perfeito e bonito, e não, muitas das vezes vai estar tudo dando errado. E é nessas horas que a gente tem que confiar em Deus e acreditar que Ele tem um plano para nós. Sabe, eu quero terminar perguntando para você quem você tem alimentado, em quem realmente você tem confiado, as suas práticas, a sua forma de viver, quem é o dono delas. Sabe, a gente precisa tomar decisão. A gente precisa parar de procrastinar em tomar a decisão correta. Em nome de Jesus, que você tome essa decisão hoje, agora. E que em nome de Jesus, a sua vida, a sua postura, o seu dia a dia possa apontar para uma só pessoa, um só, que é o Senhor, nosso Deus, Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa confiar nele, tomar uma postura. Transformação verdadeira é aquela que é de dentro para fora. Em nome de Jesus, que você possa tomar essa decisão e que você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida. Amém.